Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. E no vídeo desta semana nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia da legislação que recai sobre os condomínios. Todos nós sabemos que existem regras a serem cumpridas, as mais conhecidas são as convenções, os regulamentos, RI do condomínio e também as decisões assembleares, mas existem outras que nós precisamos ter ciência e mais do que isso, precisamos saber a ordem que elas precisam ser cumpridas. E é exatamente sobre este assunto que o vídeo vai tratar nesta semana. Então, começando pelo topo da pirâmide, qual é a lei mais importante, digamos assim? É a Constituição Federal. Eu já quero aproveitar e deixar no início do vídeo essa dica de leitura do Rodrigo Carpati, que fala sobre questões recorrentes da vida em condomínio. Na página 20, ela fala exatamente sobre o que nós estamos falando nesse vídeo, ou seja, ele trata sobre as normas de direito público e as normas de direito privado. Sendo as normas de direito público a Constituição Federal, o Código Civil, que é a Lei do Condomínio 10.406, e o direito privado. Aí são as leis que são aprovadas entre os condôminos, pactuadas por pessoas físicas. Convenção, regimento interno, as próprias decisões das assembleias que acabam sendo leis, todas elas são feitas de que forma? Entre as pessoas físicas ou jurídicas, em relação a essas regras. Então elas irão votar, diferentemente da Constituição, por exemplo, que cabe a nós o cumprimento do que ali consta. Então, seguindo nessa hierarquia. Então, a Constituição Federal está no topo dessa pirâmide. É a primeira que nós precisamos observar. Podemos citar como exemplo de observância e que não pode haver uma contradição. O mais importante de nós sabermos quais são essas leis que imperam sobre o condomínio e a hierarquia dessas. Por que isso tudo é importante? Porque a lei inferior não pode ser contraditória à superior. Então, por exemplo, a Constituição Federal tem um artigo, o artigo 5º, que é o artigo que fala sobre o direito à defesa, onde todo cidadão tem o direito à defesa. Como ela é superior a todas as demais, a Convenção do Condomínio, por exemplo, que também está nessa escala que nós vamos falar, mas é inferior, ela não pode, por exemplo, de imediato aplicar uma multa para o condômino sem dar a ele o direito à defesa. É por isso que as convenções falam de uma primeira notificação, uma segunda com aviso de multa, aí depende da gravidade, Cada convenção vai tratar de uma forma, mas sempre é importante dar a cada condômino o direito de defesa, ou um prazo para que ele se defenda. Às vezes tem algumas questões que acabam sendo muito pontuais e que o condômino já tem que pagar multa, mas sempre temos que dar ele o direito de resposta àquela notificação, até porque pode de fato haver um equívoco na hora do envio da notificação, enfim, a pessoa, em questão de barulho, por exemplo, como acontece muito, às vezes a pessoa está sendo questionada, digamos, do 9º andar e quem está reclamando é do 8º andar, só que muitas vezes, pela questão acústica do condomínio, o barulho não é só entre os andares, e se a pessoa do 9º andar, por exemplo, que está sendo questionada, a gente já teve um caso aqui na administradora, onde a pessoa nem em casa estava e ela comprovou através da passagem aérea que ela estava em outro estado, ou seja, como o apartamento estava vazio, o barulho lá do 10º andar passava para o 8º andar. Então, a importância de se dar o direito à defesa é justamente para não ser injusto, e não aplicar uma multa indevidamente, o que irá repercutir negativamente para o condomínio. Então, observando sempre essa hierarquia. Primeira lei a ser observada, Constituição Federal. Na sequência, abaixo dela, vem a Lei Federal. Especificamente, que nós tratamos sobre condomínios, que é o Código Civil Brasileiro, 10.000, a Lei 10.406. E um artigo que falamos muito já em vídeos anteriores, o artigo 1348, que trata sobre as competências do síndico. Então, Constituição Federal, leis federais, o Código Civil, depois as leis estaduais. Aí tem algumas questões sobre PETs, tem algumas questões, por exemplo, de acessibilidade, que o condomínio precisa fazer alguma adequação para condôminos que são portadores de algum tipo de deficiência. Então, é uma lei estadual que vai fazer esta normativa e que o condomínio precisa observar isso, né? Então, entrando um morador que tem uma necessidade especial de acesso, o condomínio sim
precisa se adequar, muito embora a convenção não tenha previsto isso, mas a lei estadual, que é acima da convenção, tem essa previsão legal. Então o síndico precisa estar atento a isso e saber que precisa cumprir. Depois nós temos as leis municipais. Aqui a gente tem muita questão de horário de silêncio também temos as questões de pets. Então temos a convenção, que vem logo abaixo, mas sempre o síndico precisa estar atento para saber se não tem nada acima da convenção que tenha mudado, né? E a gente sabe que a questão, por exemplo, de pet, que é um assunto bastante polêmico em condomínios, já tivemos várias mudanças na legislação, né? Então, por exemplo, sabemos hoje que pet, a gente não pode mais proibir a permanência de animais em condomínios. Algumas convenções mais antigas tinham essa previsão. Hoje isso não é mais possível. É claro que a gente precisa observar outras normativas, como a quantidade, o porte, a forma como os animais precisam estar no condomínio, se com guia, focinheira, etc e tal. Então sim, a gente não pode proibir os animais em condomínio, mas existem algumas regras que o condomínio pode prever sim, até para a segurança de todos, né? Então, importante saber dessa ordem. Depois, então, e finalmente, vem a tão conhecida convenção condominial. E por que eu digo tão conhecida? Porque 90% se fala na convenção, mas eu ouço com muita frequência, às vezes o síndico me diz assim, mas Mislene, na nossa convenção não está previsto tal e tal coisa. Bom, vamos ver o que as leis acima da nossa convenção estão prevendo. E com base nisso a gente tem então condições de notificar, de fazer algum tipo de regramento nesse sentido, em questões já prontas, né? Lembro sempre que síndico não é legislador, o síndico não pode criar as regras, ele precisa conhecê-las e cumprir. Então, se não está previsto na convenção, nós precisamos saber se tem uma outra legislação que fala a respeito e com base nela, então, fazer o cumprimento dessa questão que está gerando um conflito dentro do condomínio. E na questão da convenção condominial, ela é bastante ampla, né? Ela fala sobre tudo, né? Sobre quantos apartamentos tem, a fração ideal de cada apartamento, a forma de rateio, período que o síndico vai permanecer na gestão, por quanto tempo, né? E como que ele vai ser eleito em caso de renúncias. E também tem um capítulo que trata sobre o regimento interno, ou regulamento interno, né? Como é conhecido também. Então, são coisas ao mesmo tempo que distintas, mas que se complementam, convenção e regulamento. Então, na sequência vem a convenção condominial e, por fim, né, nessa escala, o regimento. E na base dessa pirâmide, nós temos as decisões assembleares, que também são regras que precisam ser cumpridas. Lembrando que não podem ser contraditórias às superiores, né? Então, recapitulando, né? Lá no topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal, as leis federais, o Código Civil Brasileiro, 10.406, a lei que trata das questões condominiais. Depois nós temos as leis estaduais, as leis municipais, a convenção e o regimento interno. E eu trago aqui também brevemente para a gente falar trazendo agora mais para o universo do condomínio, né? Nós temos ainda uma outra fatia que a gente pode trabalhar um pouquinho, que é dentro desta hierarquia, partindo do Código Civil, da Lei 10.406, Convenção Condominial, Regimento Interno, atas, jurisprudências, costumes e práticas reiteradas. E aí eu quero falar um pouquinho das últimas três, que são bem importantes, né, dentro da administração do condomínio. Então, as atas da assembleia, muito importante que o síndico, quando vai fazer uma assembleia, tenha muito cuidado com as pautas, né? As pautas, elas têm que estar muito claras. Eu sempre indico que ela tem que ter um verbo de ação, por exemplo, alteração, aprovação, demonstração. O que a gente vai falar? Por exemplo, às vezes a gente recebe aqui uma sugestão de pauta, regimento interno. Análise, aprovação, o que a gente vai fazer com o regimento interno? Tem que estar claro. Por quê? Para ser válido aquilo que foi aprovado numa ata de assembleia, todo o contexto, desde a convocação, ela precisa chegar a todos os condôminos conforme previsto em convenção,
E também precisamos estar claro, em assuntos gerais, por exemplo, nenhum tipo de decisão pode ser tomada, nada, apenas comentários, apenas aqueles avisos, né? Eu particularmente nem sou muito adepta a assuntos gerais, mas ele pode existir desde que não tenha nenhum caráter deliberativo. Mas para que a ata de assembleia também se torne uma regra a ser cumprida, precisa ser observado desde a convocação da assembleia, a pauta devidamente correta, o encaminhamento, que é a observância do quórum, dependendo do que se vai aprovar, e o fechamento dessa, com o envio da ata e respeitando todas essas considerações. Então é importante. E aí passa a ser também uma forma de validar as regras do condomínio. É mais uma regra que pode ser aplicada e cumprida, né, desde que seguido esse passo. Outra questão importante, as jurisprudências. E por que a gente entra nessa esfera aqui? Porque às vezes acontecem algumas coisas em condomínio e de imediato o síndico já, vamos fazer nesse formato e depois a gente vai ver o que vai acontecer lá na justiça. A minha orientação é exatamente ao contrário, é a gente verificar o que o meio jurídico tem julgado neste sentido, com este tipo de situação, para saber se a regra que a gente tem no condomínio, ela ainda segue sendo aplicável, porque às vezes é uma regra que já fugiu um pouco, ela não faz tanto sentido para o condomínio, embora ela não seja contraditória, mas o mundo jurídico está caminhando para um outro lado, então é importante sentar, conversar com o advogado que atende o condomínio, explicar essa situação e aí então entender qual é o melhor caminho. Não é deixar sem a devida correção, né, um condomínio infrator, por exemplo, mas é saber o que está acontecendo no meio jurídico. A jurisprudência também dá um encaminhamento, inclusive no processo se usa de jurisprudência para fazer a defesa ou não de uma determinada ação. E por fim, costumes e práticas reiteradas. O que é isso? São aquelas questões que acontecem, que não estão escritas em lugar nenhum, mas que acontecem naturalmente. Por exemplo, um síndico, um condomínio que, muito embora esteja previsto na convenção, embora hoje o código não obrigue a eleição de um subsíndico, e na convenção está previsto que tenha a eleição de um síndico e também de um subsíndico, mas há muitos anos não se tem um subsíndico. Então, vai ser impugnado todas as assembleias anteriores? Não. Se tem sido feita uma prática reiterada por muito tempo, onde não foi mais, nesse exemplo que eu estou dando, né, feita a eleição de um subsíndico, apenas do síndico e de um conselho, tudo certo. Este passa a ser um costume do condomínio. É claro que é importante que todo costume seja depois regrado, né, passe por uma ata, vai fazer parte da convenção ou regimento, conforme for o costume que está sendo feito, né, ou uma prática reiterada para que ele passe a ter um formato legal e que possa ser cobrado como tal, mas não pode ser descartado a questão do costume, que é o que vem acontecendo de uma forma prática, não registrada, não formal, mas de uma forma prática, o que vem acontecendo. Então, dentro do cenário dos condomínios, eu trago então essa nova pirâmide, digamos assim, né, que tem essas regras, que é esta ordem, né, que é o Código Civil, a Lei Federal 10.406, Convenção, Regimento Interno, as atas de assembleia, as jurisprudências e também, por fim, os costumes e as práticas reiteradas. Tudo isso faz parte da legislação que está sobre os condomínios, né, que os condomínios precisam observar. Quando eu falo os condomínios, eu falo aqui em especial aos síndicos, né? Os síndicos precisam saber da existência dessas e também precisam saber da ordem para que não haja um impacto negativo na hora de aplicar alguma multa ou uma notificação por desconhecimento das demais situações que abrange a questão condominial, este cenário tão complexo, né, e amplo. Então, o vídeo de hoje falamos sobre a hierarquia da legislação. Eu espero que ele faça sentido para você, que tenha contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas que você entende que também teriam interesse neste assunto e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.